Olá, boa noite a todos. Aqui quem fala é o professor doutor Guilherme Santoro Gerstenberger. Como vocês sabem, eu sou o coordenador geral aqui da Septem Campus. É um grande prazer estar com vocês no dia de hoje. E hoje teremos a aula inaugural da professora Juliana Leite. O seu curso já foi totalmente gravado, está na nossa plataforma para vocês assistirem, passou por edição, então vocês terão a oportunidade de assistir o curso sobre Legal com a nossa professora, que é uma profissional da área, advogada. Muito obrigado, professora, por aceitar o convite. Fico extremamente contente. Inclusive, gostaria de reforçar aqui, pessoal, que a professora foi extremamente pontual, entregou com muito êxito, muita disciplina, todo o material, todo o conteúdo. Muito obrigado, professora. Passo, então, a palavra para a senhora. Boa noite, doutor Guilherme. Boa noite a todos que estão presentes. Eu quero agradecer nesse convite. Para mim é uma ótima oportunidade, porque falar sobre legal design é falar sobre um propósito de vida mesmo, meu, tanto profissional quanto pessoal. Então, vai ser muito satisfatório poder falar um pouco mais sobre isso, apresentar, né, o curso para vocês. Eu espero que vocês gostem, espero que tenha feedbacks, que vocês consigam depois falar comigo, para a gente trocar ali figurinhas e discutir um pouco sobre como o legal design pode realmente transformar as nossas carreiras. Eu vou colocar a apresentação aqui para a gente começar. Professora? Foi? Apareceu para vocês? Está carregando, agora sim. Foi? Certo. Hoje a gente vai falar sobre o curso de Legal Design e Inovação Jurídica. Essa é a aula inaugural que eu preparei para a gente falar um pouquinho e começar a se interessar, né, sobre a temática. Mas antes eu queria me apresentar. Eu sou advogada empresarial com atuação em Legal Design, Direito Médico e Direito Médico da Saúde. Em Legal Design, eu tenho uma experiência de mais de 7 anos. Eu fui a primeira estagiária do Brasil a entrar nessa área. No estágio, que era uma startup jurídica, eu já pude ter muito conhecimento sobre legal design, muita aplicação, com clientes muito grandes, por sinal, e a gente via como o legal design ia transformando. Depois, eu tirei minha OAB e continuei atuando com o legal design, e até hoje eu falo sobre ele, ensino sobre ele e atuo nele todos os dias. Tem projetos que eles são só sobre legal design, mas, no geral, toda a minha carreira se baseia nessa metodologia, nessa forma de pensar. E vocês vão entender que legal design ele não é só você aplicar imagens em um documento, ou você realmente aplicar o design thinking em si, mas é uma forma de pensar diferente, que se embasa em colocar o direito de volta no seu papel primordial. E a gente vai falar mais um pouco aqui. Talvez ainda esteja confuso, mas vocês vão entender. E, aos poucos, a gente vai construir aqui o porquê que você deve fazer esse curso. O porquê é tão interessante você aplicar o legal design, independente de qual área você queira seguir dentro do direito. A primeira questão que eu quero trazer para vocês é essa pergunta. Para que e para quem é o direito? Quando a gente pensa no direito, normalmente, vem na nossa cabeça o quê? Acesso à justiça, tribunais, fóruns, a nossa linguagem, né? O juridiquês, códigos, leis, normas. Mas será que o direito é sobre isso? Na verdade, o direito, ele sempre foi sobre o outro, sobre o serviço a uma sociedade. O direito, ele cumpre um papel fundamental na sociedade, que é regulá-la, trazer ordem, clareza, a justiça. E a gente parece que esqueceu um pouco de para quem é o direito. O direito não é sobre nós, juristas. O direito não é sobre as pessoas que usam togas, blazers, que falam de uma maneira difícil, se comunicam de forma que parece que estão falando em grego, não. O direito, em sua essência, ele nasceu para servir ao outro. E parece que com o tempo a gente esqueceu disso. Ocorreu um verdadeiro distanciamento entre o direito e as pessoas, com o decorrer dos anos, dos séculos e por aí vai. A gente percebeu que o direito ele foi criando mais muros do que pontes. Então, a gente viu uma sociedade
que buscava a justiça como um artifício, mas ela não se sentia assistida por ela. Porque aquele tribunal, aquele advogado, aquela pessoa que deveria explicar o direito, fazer com que o outro se sentisse seguro e assessorado, no final, acabava saindo como vilão, como aquele que queria tomar o direito, como aquele que estava aplicando regras da própria cabeça. E isso aconteceu muito com a elitização do direito e também com essa questão de falha na comunicação. O direito ele foi realmente se segregando cada vez mais. Eu duvido que se você sair na rua e perguntar para as pessoas se elas gostam de contratar advogados, se elas querem contratar, vai ter um número grande de pessoas que vão falar que adoram advogados, que adoram contratar juristas, que acreditam que a justiça faz tudo direito. Não, o que a gente percebe são pessoas insatisfeitas, porque acreditam que o nosso papel enquanto advogado é tomar o direito delas, o dinheiro delas, acreditam que os tribunais eles estão a serviço deles mesmos. E a gente sabe que existem injustiças em nossos meios, mas a lei, se você lê a Constituição, se você lê as normas, se você lê tudo, você vê que, na verdade, aquilo ali foi desenhado para o ser humano, para a sociedade, para assistir, para servir ao outro. Então, o que aconteceu? Que a gente realmente deixou de fazer isso. Então, a linguagem jurídica, a forma de se portar, como nos comunicamos, como fazemos o nosso trabalho, tudo isso gera um formalismo excessivo que distancia as pessoas. E eu não estou falando aqui, deixando claro, que eu não estou falando aqui sobre a técnica, porque a técnica ela é fundamental. Eu estou falando aqui sobre formalismos excessivos, que realmente façam com que ninguém entenda do que você está falando. Gente, antes de continuar, só para deixar claro, eu escutei um barulhinho aqui, mas eu não tenho como ver apresentando os slides quem está com a mão levantada, algo do tipo. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone e falar, tá? Porque aí a gente continua, não tem problema nenhum. Bem, e o que o legal design tem a ver com tudo isso que a gente está falando até aqui? Olha, o legal design, ele surgiu como uma tentativa de levar o direito de volta à sua origem. Ou seja, levar o direito de volta a olhar o outro, a servir o outro. O legal design, ele veio recolocar o ser humano no centro do direito. O legal design, ele muda a nossa perspectiva de um direito regido por regras e normas meramente, para um direito que deve ser estruturado e aplicado para o outro. Então, eu deixo de pensar apenas em qual norma eu vou colocar no contrato e passo a pensar como é que eu posso fazer esse contrato de maneira que seja eficaz para a pessoa que vai utilizar. O legal design, ele trouxe o direito para uma perspectiva que está acontecendo em âmbito global há muito tempo. Que é a ideia de que a experiência da pessoa, ou seja, a experiência do usuário, a experiência de quem está utilizando aquele serviço, ela é mais valiosa do que as regras que geram, que estão dentro do sistema. Então, se eu tenho uma loja, será que realmente importa se eu quero colocar o catálogo dos meus produtos de uma maneira tão pontual e rígida, ou importa que o cliente, quando chegar, ele saiba achar o que está procurando? É mais ou menos esse tipo de raciocínio que o legal design traz para dentro do direito. E como é que isso acontece? Bem, o direito sozinho, ele não tinha muito para onde recorrer. A gente olhava para um lado, tinha normas, para o outro lado tinha outras leis, para o outro lado tinha técnica, para o outro lado tinha formalismos. Então, o direito, ele foi atrás de uma outra ciência para que tivesse essa ajuda. E essa ciência foi justamente o design. Porque design não é só uma arte, não é só um produto, não é nada disso. Design, na essência da palavra, a essência dessa ciência é resolver problemas. O design, ele surgiu no mundo
para resolver problemas. Então, se eu projeto uma cadeira, eu faço ela de uma forma que a pessoa que vai sentar se sinta confortável, consiga apoiar a coluna, tenha uma boa distância entre os braços e também seja muito bonita. Então, assim, o design, ele trabalha para fornecer uma melhor experiência e para resolver os problemas das pessoas. Então, o direito foi atrás do design para aprender com ele e, assim, aprender a como aplicar a norma, a como aplicar o nosso serviço jurídico de uma maneira eficaz, de uma maneira que o ser humano tenha uma boa experiência. E eu confesso a vocês que eu precisei do legal design na minha graduação ainda. Porque quando eu entrei no curso jurídico, eu entrei na graduação, estava muito feliz e me deparei com a realidade. Eu acho que não só eu, mas muitos calouros entram com o sonho de lutar pela justiça. E eu acreditava, e ainda acredito muito nisso, que a gente tem o papel de realmente fornecer a justiça, de ir além, lutar pelo outro. Eu entrei com esse ímpeto e me deparei com uma academia que estava repleta de normas e formalismos e pouco se interessava sobre o outro. E isso me decepcionou muito. E foi justamente nessa época que eu comecei a pesquisar. E eu acabei encontrando o legal design. Essa corrente do legal design, ela existe há muito tempo. Mas ela só ganhou força meados ali, depois dos anos 2000, certo? Com a Margaret Hagan. E a gente fala sobre isso na primeira aula do curso. Mas, enxugando aqui para essa aula inaugural, teve um boom do legal design recente, não é muito longe, você não volta muitos anos aí. E aí, a partir desse boom, a gente começou a falar sobre isso, e ainda está acontecendo essa difusão do saber sobre legal design. E eu encontrei isso e fiquei muito apaixonada. E foi a partir daí que eu vi que ou a minha carreira teria como foco isso, ou para mim, como eu digo até hoje, não faria sentido. Porque a partir do momento que eu começar a entregar um trabalho, um serviço, que seja só sobre a norma, que seja só sobre um contrato, eu deixei de servir a sociedade e passei a servir letras. Não é isso que me fez entrar no curso de Direito. E eu acredito que também não é isso que fez você entrar no curso. A gente entrou nesse curso para fazer a diferença no nosso dia a dia. Não digo para fazer um âmbito muito grande, não, vou mudar o mundo. Não é sobre isso. É sobre você sentir que tem um propósito naquilo que você faz. E o legal design, ele resgatou isso. E desde então, eu falo sobre ele e digo, promovam isso. Porque ele trouxe de volta a essência do nosso serviço. Aprender a servir e lutar pelo outro. Então, o legal design, ele é uma resposta. Ele nasce dessa percepção de que as leis e decisões, elas perdem sentido quando não são compreendidas. Não adianta nada eu fazer um contrato para o meu cliente, onde eu previ tudo aquilo que eu acho que pode dar errado, tudo aquilo que ele tem que se resguardar, e apenas entregar o contrato para ele. Sabe o que ele vai entender? Nada. Sabe do que a contrato vai servir? Para quase nada. Ele vai colocar para a outra pessoa assinar, e se a outra pessoa tiver alguma dúvida, ele não vai saber responder, vai perguntar de você para você ficar fazendo essa intermediação. Então, no final das contas, é um formalismo barato, sem propósito, sabe? Muito diferente é você saber fazer um contrato que o seu cliente entenda. Olha, aqui eu coloquei isso, nem que seja você explicando, mas assim, explicando de uma forma entendível, que também não canse ele. Então, como é que eu vou fazer isso? Existe uma metodologia, que é o que a gente aprende nesse curso. Uma metodologia que vai fazer você ser capaz de desenhar tudo aquilo que você for fazer no seu serviço jurídico para que atenda realmente o outro. Então, hoje em dia, eu dou um contrato para o meu cliente, aplicando o legal design da maneira correta, às vezes não tem nenhuma imagem, tá? Porque isso é uma coisa que muita gente confunde. Acha que o legal design sempre remete até alguma imagem. Não é sobre isso. Mas entrega um contrato para ele que ele pega em mãos e ele mesmo sabe. Ele sabe o que está no contrato, o que não está, como aplicar a multa, como é a rescisão. Ele sabe tudo que está ali. Eu só vou atuar se ele precisar de algo a mais, mas ele se sente assegurado. Ele sente que ele tem o direito. Você entende?
É muito ruim você imaginar que você está contratando uma pessoa para prestar um serviço para você e, no final, aquele serviço só serviu para que essa pessoa continue prestando mais serviços. Não serviu para mim, serviu para o outro, serviu para... Estou aqui cegamente confiando em você, porque eu não entendo nada. Não é para isso que o direito foi feito. O direito foi feito para reger uma sociedade e servi-la da melhor maneira. E a gente precisa resgatar isso. Então, o legal design, ele viu que por muito tempo o sistema jurídico ele olhou apenas para as regras e esqueceu de olhar para as pessoas. E ele propôs um novo eixo: entender antes de comunicar, ouvir antes de redigir. Ou seja, primeiro eu entendo o outro, eu entendo qual é o real problema dele, eu não vou me precipitar colocando uma solução para ele, não. Primeiro eu vou escutar. O que é que está acontecendo no seu negócio? E ele vai falar, e através de um exercício de empatia, eu vou sondar tudo aquilo que ele precisa. E a partir disso eu vou desenvolver uma solução para ele. Um caso que eu gosto muito de falar, quando a gente está tratando sobre isso, é que tinha um colega meu que falava: doutora, eu sempre coloco o contrato para meu cliente e no final ele não entende, ele diz que está complicado, e eu não sei mais o que fazer, né? Já expliquei, já falei, já tentei escrever diferente, e nunca funciona, e é sempre esse mesmo cliente. E eu falei: você realmente parou para entender qual era o problema do cliente? Você parou para sondar o que estava acontecendo com aquele cliente, qual era o problema que ele estava enfrentando? Ele: como assim? Eu faço esse exercício, vai lá, pergunte o que está acontecendo, quais são as falhas. Não fale sobre o contrato. Pergunte qual é o problema, em geral. E ele fez isso e descobriu que o problema não era o contrato. Era porque nem cabia contrato ali. Nesse caso específico, o cliente não precisava fazer um contrato naquele problema. E ele essa precipitação de colocar logo um contrato e tudo mais gerou uma solução que é ineficaz, é inócua completamente. Então, o legal design, ele traz essa nova ideia de você primeiro entender o contexto do seu cliente, o contexto que ele está passando, ter a empatia de ouvi-lo, de compreender esse problema para, a partir daí, saber solucionar, entende? E colocando em outros termos que, voltando aqui para o exemplo da cadeira, vocês acham que uma cadeira feita de ouro, eu vou fazer uma cadeira, fiz ali da maneira que eu achava que era melhor. Muito bonito, não sei o que, eu tenho muita técnica em fazer cadeira, fiz a cadeira que eu acreditava que era a melhor cadeira do mundo e fiz. Tenho muita técnica na área, fiz dessa forma. E eu mesma, ao invés de fazer logo a cadeira, vou primeiro escutar a pessoa que vai sentar na cadeira. Olha, como é que você gosta? O que é que te incomoda? Como é? Tudo mais, certo? Assim vai funcionar, ajustar tudo conforme a necessidade dela e eu fazer essa cadeira também. Qual vai ficar melhor? A cadeira que vai ficar melhor, a cadeira em que eu tive o trabalho de primeiro entender a necessidade do outro. E é isso que o legal design fala. Ele fala que nos nossos serviços jurídicos, a gente não pode ter essa precipitação de simplesmente entregar a solução. Ou seja, só fazer a cadeira como eu acho que é melhor. Eu não estou dizendo, dentro desse exemplo, que é bem simples, mas é para entender, que você não sabe fazer cadeira. Eu estou dizendo que se você não escutar o outro, com a empatia que é devida, entendendo o cenário, realmente compreendendo o problema, o seu serviço nunca vai ser igual a quem teve o trabalho de fazer isso. E o cliente, ele vai ficar muito mais satisfeito com algo que foi feito para ele, conforme as necessidades dele, entendendo ele, do que com algo que foi feito só porque seguiu a técnica devida, porque entende. Então, é essa mudança de mentalidade que o legal design trouxe para nós. E aqui eu queria mostrar para vocês, na prática, como o legal design tem transformado ao redor do mundo realidades jurídicas. Nesse caso aqui, foi um caso da Justice in Design, né, que ela reformulou espaços carcerários. Vou dizer para vocês como que aconteceu. As instalações carcerárias de Rikers, em Nova York, elas eram conhecidas por ambientes precários, desumanizados. E aí, a Justice in Design, ela atuou para reformular esse espaço carcerário. E ela, aplicando o legal design, ela não foi simplesmente
mudando o que ela achava que deveria mudar. Ela primeiro fez uma análise do ambiente, sondou quais eram os reais problemas, escutou os presidiários, escutou as pessoas que trabalhavam ali, fez uma análise de empatia do local e, a partir disso, ela desenhou um novo espaço carcerário. A proposta incluiu até a criação de hubs de justiça descentralizados para oferecer espaços abertos, luz natural, áreas de convivência, visando realmente promover uma reabilitação para reduzir a reincidência. Então, todo esse projeto, ele pensou os problemas, analisou quais eram os problemas reais que existiam, ele definiu qual era o problema real e, a partir disso, redesenhou. O que aconteceu nesse caso, o impacto, foi tão grande que os índices de reincidência caíram absurdamente. Os ambientes, eles foram desenhados não para melhorar a vida da pessoa que está em cárcere, não. Eles foram redesenhados com esse foco. E ele só conseguiu esse êxito porque ele passou por esse processo, essa metodologia que a gente aprende no curso, que é a metodologia do Design Thinking. Então, ele teve esse trabalho. É um trabalho que, como eu sempre digo, ele vale a pena, porque se você sempre pensa primeiro na solução, você nunca conhece realmente o problema. E isso é uma coisa que você só aprende quando você se propor na prática a fazer. A você pensei em fazer um contrato, uma peça, vou fazer de cara e não, primeiro eu vou sondar qual é o problema. Quer ver um exemplo dentro do nosso dia a dia enquanto advogados? Será que você tem que simplesmente colocar aquela ação de cara? E se você parasse, sondasse com o seu cliente o que foi que aconteceu? E, de repente, uma negociação fosse mais vantajosa? Ou não realmente precisou ajuizar? Será que se você ajuizar de cara, vai ser tão boa a repercussão do que seria se você se propôsse a analisar como aquele tribunal entende o assunto, a entender quais são os pontos que mais chamam atenção, como é o tipo de decisão que normalmente sai. Então, essa análise prévia do problema do cenário sempre vai dar para nós olhos voltados ao problema real. E assim, a nossa solução vai ser desenhada de uma forma eficaz, o que não aconteceria, muito provavelmente, se eu fizesse às cegas, que é como nós, juristas, aprendemos a aplicar o direito. A gente não olha o cenário, a gente olha a regra, a norma, a técnica. E essa mudança de perspectiva é o que a gente traz para vocês no curso. O que o Legal Design é e o que o Legal Design não é. O Legal Design, ele é uma forma de pensar o direito a partir das pessoas. É uma metodologia estruturada, tem passo a passo, vocês aprendem no curso isso, baseada na empatia, na colaboração, na experimentação. Então, eu tenho que tirar esse meu orgulho de achar que, por eu ser advogada, sou eu que resolvo. Será? Será que se você não falar com o RH daquela empresa, talvez surja uma solução em colaboração muito mais vantajosa e eficaz para o cliente do que só se você fizer sozinho o seu serviço? Então, você realmente colocar os seus pés em par de igualdade aos outros profissionais. É uma coisa que eu escuto muito dos outros profissionais. Eles falam assim, doutora, a gente nunca nem tinha visto o advogado dessa empresa. Porque ele nunca vi isso, eu chegava os documentos aqui, a gente também não entendia muita coisa, quando ele explicava também não adiantava de nada, a gente só deixava as coisas acontecerem. E são aquelas pessoas que estão aplicando o documento que você fez. Então não adianta de muita coisa. Se você fizer esse distanciamento, que é o que acontece normalmente, é o que a gente está acostumado, entre nós e os outros profissionais, entre nós e outras pessoas que estão envoltas nessa questão que precisa ser resolvida, enquanto você fizer esse distanciamento, você não vai conseguir fornecer ao seu cliente uma solução tão boa e eficaz como você poderia fornecer. Então, eu já tive casos em que eu tive que fazer realmente um treinamento interno para explicar como funcionava o banco de horas da empresa. E foi muito eficaz. E a gente trocou figurinhas, eles entenderam, todos dali saíram entendendo e sabendo aplicar. Eu poderia ter vendido apenas os documentos para o funcionário assinar, para o RH e tudo mais,
Mas eu sabia que se eu fizesse só isso, não ia gerar o impacto que gerou. Porque no final o que eu quero é que o meu cliente que me contratou pare de ter dor de cabeça em relação a essa questão. Então, eu, enquanto advogada, eu entendo que minha função é resolver esse problema. E eu sei que para resolver isso, não bastava os documentos. E eu vou ser muito sincera com vocês. Via de regra, não basta. Pode ser que você consiga estruturar os documentos da melhor forma, mas é porque, no final, você passou por essa análise do legal design e viu que realmente só o documento estava ótimo, tudo certo. Mas, via de regra, sozinho você não vai conseguir estruturar a melhor solução. A melhor solução sempre é em colaboração. E essa ideia de trazer a colaboração para dentro do jurídico, que não é algo próprio nosso e a gente sabe, essa ideia é justamente o que o legal design também traz para nós, né? A ideia de colaboração, de experimentação. É uma ferramenta, o legal design voltando aqui, né? Ele é uma ferramenta estratégica para aprimorar a experiência jurídica e a comunicação. Ele é um meio de tornar o direito mais compreensível, eficiente e acessível. Então, quando eu falo sobre legal design, eu falo sobre um serviço jurídico totalmente diferente daquilo que a gente vê no nosso cotidiano. Eu falo sobre um serviço que está muito mais preocupado em trazer um serviço eficiente e trazer e solucionar os problemas do cliente do que se aquela norma e aquela regra estão ali. Não que não estejam, como eu já falei para vocês, a técnica ela é pressuposto. Se você não tiver a técnica, você nunca vai conseguir aplicar o design de verdade. A técnica e o saber, ele é pressuposto. E ele tem que ser todos os dias alimentado. Mas você precisa entender que se você só alimentar isso e não alimentar a forma como você vai oferecer esse serviço, você nunca vai conseguir realmente oferecer um serviço que seja 100% adequado e capaz de solucionar o problema do seu cliente. Então, o legal design ele é uma ponte entre o rigor técnico e a clareza humana. Ele faz essa ligação. Ele pega toda a sua base técnica e sabe como aplicá-la no problema daquele cliente, no problema daquela pessoa. E a partir disso, vai se ter uma solução realmente eficaz. O que o legal design não é? Ele não é deixar um documento bonito. Ele não é o sinônimo de visual law. Legal design não é só a aplicação de ferramentas visuais. Visual law a gente trata um módulo específico do curso. Uma coisa que eu começo falando para vocês, enquanto a visual law, o que é visual law? Traduzindo, é um direito visual. É basicamente você pegar tudo aquilo que é sobre design gráfico, aspectos visuais, e trazer isso para dentro do direito para promover mais clareza. Mas o legal design ele não é só isso. Ele vai muito além, certo? E uma coisa que eu sempre digo quando a gente fala de visual law é o seguinte, e por isso tem um módulo só disso no curso. Você acha que alguém que não é do meio jurídico iria conseguir aplicar uma lei, fazer um contrato de uma maneira eficaz? Não, né? Então, por que a gente acha que aplicar visual law sem conhecer o básico de design, de imagem, de conceito, do que é cabível e do que não é, a gente vai conseguir? Não vai. Por isso que eu sempre digo, visual law não é se aventurar nas imagens. Nem faça isso se você não tiver o mínimo de técnica. Porque muito provavelmente você vai errar e errar feio. E por isso que a gente deixou no módulo do curso para visual law, explicando qual é a melhor forma de você aplicar o visual dentro do direito, como aplica com a técnica devida, certo? Por causa disso, se você acha que uma pessoa que é leiga no assunto não deveria aplicar a lei, também entenda que você, enquanto leigo em questões relativas ao design gráfico, você também não deve aplicar o design gráfico como você acha que fica bonito. Porque, obviamente, não vai funcionar. Assim como o nosso direito, ele é técnica, design gráfico também é. Por isso, a gente precisa primeiro criar uma base para depois aplicar. Por não observar isso, que aconteceram várias aberrações no mundo jurídico relativas a visual law, coisas que
eram estrondosos, e a gente vai até ver no curso também, eu trago exemplos do que não fazer e por que não fazer, certo? O o legal design, ele também não é modismo, nem simplificação do conteúdo jurídico. Muita gente acha isso, acha que eu vou pegar um contrato que deveria ter 20 páginas, porque ele tem muita questão técnica, e reduzir em 5, porque eu acho que assim fica mais bonitinho, mais fácil de ler. Não é sobre isso, certo? Inclusive, nesse caso, que o contrato deveria ter 20 páginas, eu sempre deixo claro, não é que você vai diminuir, muitas vezes, talvez até aumente, porque no final você vai ter que traduzir aquelas 20 páginas, você vai ter que deixar aquelas 20 páginas claras. Então, não sei como você vai fazer, porque isso precisa primeiro passar pelo processo do design thinking para você descobrir. Mas um exemplo que eu tive na minha carreira foi um documento que era justamente um contrato de mais de 20 páginas, e para ajudar a traduzir aquele contrato, eu fiz um índice à parte, mostrando onde conseguiria achar tal e tal tema, como achar, como traduzir as cláusulas mais importantes. Teve alguns poucos aspectos visuais, teve um MOU especificamente, que a gente também fez uma estruturação todinha de como seria a divisão das fotos e tudo mais, assim. Então, é o seguinte, legal design não vai diminuir e simplificar o conteúdo jurídico. A ideia dele é traduzir e fornecer o melhor serviço ao outro. Isso nunca vai ser deixar o outro inseguro. Porque se o contrato tinha que ter 20 páginas para deixar aquela pessoa segura, por óbvio, 5 páginas não vão fazer a mesma coisa. Então, assim, a gente não abre mão da técnica, não abre a mão da segurança, ela sempre vai ser a base. E esse é até o último ponto daquilo que não é. O legal design, ele não substitui a técnica jurídica, ele aprimora. Ele pega essa técnica e conecta a quem vai utilizá-la. E aqui, explicando um pouquinho sobre essa diferenciação, né, que eu falei de visual law e legal design. O legal design, gente, ele é tudo que envolve design. Lembra que eu disse que design é resolver problemas? Pois é. Dentro do design existem inúmeras formas. Design de produto, design centrado no usuário, e tem o design gráfico, que é justamente nesse ponto que o visual law se apossou. As questões visuais, elas são trabalhadas dentro do visual law. Então, o visual law é uma espécie dentro do legal design, né? Então, visual law sempre é legal design, mas legal design nem sempre é visual law. E aqui eu volto por aquele exemplo desse caso aqui. Esse caso, onde houve um redesenho do espaço carcerário, não teve visual law. Pode até ser que eles aplicaram algo de visual law em alguns documentos internos, mas a solução jurídica desenhada não foi baseada em visual law, mas foi legal design. E aqui, nesse exemplo que a gente vai falar agora, foi visual law. Foi o visual law que foi a melhor solução dentro desse cenário. Esse é um caso da agência Abu Dhabi, que prestou serviços para a Renault. A Renault, ela tinha um problema muito grande. Os contratos de grande porte, eles tinham uma certa barreira na burocracia interna da empresa. Não se tinha uma autonomia para negociar cláusulas ou entender completamente o que era juridicamente seguro ou não. A equipe ficava assim, sem saber o que fazer, porque o cliente precisava de algo e eles não sabiam se podiam abrir mão de algo ou não naquele contrato, e ficavam muito inseguros em saber o que podia se negociar ali, aí eu acabava voltando para o jurídico, e isso gerava uma demora dentro da empresa, comprometia a venda dos veículos e trazia uma série de dores de cabeça. Então, um advogado legal designer, né, no caso, a agência Abu Dhabi aplicando legal design, ela chegou e foi fazer a sondagem. Então, passou por todo o processo de design thinking e fez uma intervenção com esse legal designer, né, sondando quais eram os problemas, como acontecia, e a partir disso desenhou uma solução. E essa solução que eles desenharam foi justamente com o visual law. Então, eles fizeram um PDF, eles transformaram o PDF em uma página de web responsiva, onde nessa página já era fácil de entender o que podia se negociar e até que ponto podia se negociar, certo? Então, você conseguia clicar ali e saber o que podia modificar, o que não podia, o que era juridicamente seguro, o que não era. Isso trouxe uma celeridade muito grande para a empresa. Olha só, teve um ganho estimado de 2,5 horas por semana por advogado no processo de contratos. Então, assim,
tirou uma burocracia muito grande da empresa e trouxe muito mais segurança, fazendo com que os clientes dessa empresa ficassem muito satisfeitos, a própria Renault conseguisse ter mais lucros. Isso é uma solução jurídica baseada em legal design. Pegar um problema jurídico, porque isso é um problema jurídico. Juliana, eu acredito que isso não é um problema jurídico, isso é um problema burocrático, da burocracia da empresa, porque era uma coisa dentro deles. Aí que está o ponto. O que estava travando dentro da empresa era o quê? Era o jurídico. Aquele outro exemplo, o que estava travando era o quê? O sistema carcerário, que não estava funcionando, não estava tendo mais gente voltando ao sistema do que saindo e conseguindo socializar de novo. Então, o nosso problema é jurídico. A gente tem que parar de achar que o problema é sobre o outro. Muitas vezes o problema é nosso mesmo. O problema é nosso. Enquanto quem oferece o direito, enquanto quem presta o serviço de direito, se a gente não conseguir prestar um serviço que vai realmente trazer a solução de maneira eficaz, o problema é nosso. O problema não é do cliente, que ele não sabe entender o contrato. O problema é meu, que eu não sei explicar o contrato para o cliente. E aí cabe a mim fazer essa ponte. A gente tem que lembrar isso. E é isso que eu volto a falar. O legal design, ele trouxe isso para a gente de volta. O direito tem que ser ponte, não muro. O direito precisa ser ponte, não muro. Então, olha só a diferença que trouxe para cá, para essa empresa, a partir dessa intervenção em legal design, utilizando o Visual mais especificamente, né, porque eles fizeram um redesenho dos documentos a partir de uma página da web, dá para ver que usaram vários elementos gráficos, linha do tempo e tudo mais. Então, isso transforma o dia a dia. As pessoas passam a sentir que o direito está a serviço delas. E é isso que eu proponho para vocês, certo? Então, pensando em tudo isso, eu espero que tenha despertado em vocês a vontade, né, de fazer esse curso, o querer de fazer esse curso. E agora a gente vai falar um pouquinho de como o curso foi pensado, certo? Esse curso de legal design, ele foi desenhado para conduzir vocês na compreensão prática, conectando a teoria, o método e a aplicação real. Então, em todas as aulas, eu vou primeiro me preocupar em passar para você realmente a maneira de pensar, a transformação que vem realmente da mente para a prática, para depois mostrar para vocês ferramentas, o impacto, porque eu sei, e eu espero que você entenda isso, que mostrar o impacto e as ferramentas e como aplicar tal ferramenta, não adianta de nada se eu não trouxer primeiro para você a ideia de que você precisa se preocupar com o outro e de que cabe a você, enquanto aplicador do direito, modificar o seu serviço. E isso não é nem só sobre o outro. Isso também é sobre trazer justiça e trazer o direito de volta ao eixo. Então, assim, o curso foi todo pensado nisso. Eu vou te mostrar ferramentas e como aplicar e a melhor forma de traduzir. Como eu disse, até vai ter um módulo específico que a gente vai falar aqui, de Visual, que eu vou falar sobre toda a teoria. Mas não adianta nada falar sobre tudo isso se você não entender o porquê você está fazendo tudo isso. E o porquê daqui é porque eu tenho certeza, até por ter vivido toda a minha carreira na prática a partir disso, que quando você passar a prestar o seu serviço assim, você não vai só promover um impacto na vida do outro, como você vai ser reconhecido por isso. O seu serviço vai ser diferente. E não só porque você vai ter a técnica sempre ali como reforço, sempre se aprimorando na sua técnica, mas porque você se preocupa de verdade com o outro. Porque você assumiu a responsabilidade de trazer uma solução efetiva e não só um documento. Então, isso vai realmente transformar a sua carreira. E também trazer esse impacto social que é tão importante. E, para mim, é o que mais importa. É o que mais importa. Porque, como eu disse, eu entrei naquela faculdade querendo fazer isso, querendo trazer de algum modo justiça, solução, trazer a entrega verdadeira. E me decepcionei muito até encontrar o legal design, onde tudo isso foi resgatado. Então, eu vivo com base nesse propósito. Nenhum processo passa pela minha mesa se eu não tivesse a mentalidade. A mentalidade do legal design, se eu não passar pelo processo, e no curso vocês vão aprender que, meu Deus, eu vou perder todo o meu tempo fazendo esse processo,
Não é assim, cada caso é um caso, mas como você modificou sua forma de pensar, você vai saber como se portar em cada caso, entende? Então, tem tudo isso, e a gente vai conduzindo o curso dessa forma, e alinhando com você. Eu faço muita questão de ficar trazendo para vocês. Não se atenham só à metodologia, o que importa é a mentalidade, e sondando a melhor forma de vocês entenderem esse abrir de mente, para que a gente transforme realmente e traga de volta a origem do que é tão nosso, que é essa paixão pela justiça, certo? Então, em cada módulo, você percorre um caminho lógico. Você entende o propósito, você aprende a metodologia e você aprende a aplicar na prática. A estruturação foi planejada sempre trazendo de volta essa questão da mentalidade de um legal designer. E depois você vai aprender a aplicar com técnicas de visual law também. Como eu falei, eu separei em 2 módulos. O primeiro é legal design de maneira geral e o segundo é visual law. Nada impede que depois a gente traga outros cursos aqui, trazendo outras vertentes do legal design. Porque a gente trouxe o visual law, que eu já expliquei como espécie, mas existem outras. Existe essa questão de design nos processos, por exemplo, que pode ser outro curso que a gente vai trazer aqui. Existe a aplicação de legal design em uma área específica do direito. Existem muitas possibilidades. Mas aqui é a base. É aqui que você vai entender os caminhos possíveis. O início é aqui nesse curso. Então, são 2 módulos complementares. O primeiro de legal design, o segundo de visual law, que é a principal espécie do legal design atuante no direito hoje em dia. Então, a gente tem muitas espécies, como já expliquei, mas o visual law é que a gente entende que é a mais aplicável. E também aqui tem mais problemas, então por isso que precisa ser estudada a técnica. No módulo 1, a gente trata os fundamentos do legal design. Então, esse módulo ele serve para preparar o aluno para pensar como legal designer, compreender a mentalidade, os fundamentos, os pilares também, a metodologia e saber sustentar isso na prática. A gente tem 6 aulas no módulo 1. A primeira é o conceito e pilares do legal design. A segunda é a diferenciação entre legal design, visual law e design thinking, que é a metodologia. A terceira aula fala sobre as etapas do design thinking passo a passo. Na quarta, eu trago exemplos de aplicação do legal design com design thinking para vocês entenderem na prática como funciona, sabe? Eu deixo uma aula só para isso, porque eu sei que uma coisa é eu falar, outra coisa é eu mostrar para vocês na prática como funciona. Porque só vendo na prática é que a gente sabe como vai aplicar, no final das contas. Na quinta aula desse módulo, a gente traz as ferramentas no design thinking. Então, em cada etapa do design thinking, por exemplo, a primeira empatia, eu vou te mostrar um leque de ferramentas que você pode utilizar nessa etapa. Exemplo, um mapa da empatia, entendeu? Para você saber como sondar. Então, cada etapa, eu vou trazer um leque de ferramentas que você pode utilizar no seu dia a dia para aplicar o design thinking. Aí ficaram em 2 aulas, porque como são um número considerável de ferramentas e de etapas, a gente dividiu as 2 últimas aulas desse módulo assim. As 2 falam sobre essas ferramentas. Ah, mas eu tenho que aplicar essa ferramenta nessa etapa? Eu já explico para vocês nessas aulas que não. Não é porque eu aplico sempre o mapa da empatia nessa etapa que eu não posso aplicar depois. Mas dá uma base do que você pode utilizar, entende? É como se você estivesse realmente construindo alguma coisa. Não é que eu vou usar um martelo só na etapa inicial. Pode ser que depois eu consiga fazer algum retoque com o martelo. Mas eu, dando aula para você de construir alguma ferramenta, eu tenho que ensinar para você que no início é bom você usar o martelo. Entende? É mais ou menos essa lógica mesmo. Ferramentas não são limitadas a uma etapa X. Mas, na etapa X, a gente entende que tal e tal e tal ferramenta iriam ajudar muito. E por isso que a gente fala dessa forma. No módulo 2, a gente fala sobre o visual law. E eu chamei esse módulo de visual law porque em cena, justamente para trazer essa ideia de visual também e falar bem sobre esse assunto. Na primeira aula, eu vou mostrar o impacto do visual law, porque muita gente tem um preconceito do visual law, até por ter visto muitas aplicações erradas do visual law, e acredita que o visual law não agrega em nada. Eu escuto isso muito
das pessoas na justiça do trabalho. Eu não atuo na área trabalhista, via de regra, só quando envolve questões empresariais, já que eu sou advogada empresarial, mas eu escuto muitos das minhas colegas que atuam na área trabalhista que elas odeiam o João, porque é cada aberração que elas veem no dia a dia, de aplicação de imagem onde não devia, até decisões vindas dos juízes, assim, absurdas, porque tem um monte de questão visual que elas não entendem nada. E isso eu falo para elas, isso não é visual, porque o visual é para traduzir, para trazer clareza, comunicação, ele é aplicado de maneira muito pontual e estratégica. Então, a aplicação de imagens da maneira como eu entendo que deve ser legal e sem nenhuma técnica não é visual. É uma aplicação de design de forma errada, aplicação de imagem de forma errada. Então, existe um preconceito, né? Quanto a essa questão do visual. Então, nessa aula, eu vou mostrar para vocês, até quebrando esse preconceito, o impacto positivo que o visual pode trazer. E eu já trouxe nessa aula aquele caso da Renault. Foi realmente transformador. Poupou horas de trabalho de advogados, trouxe mais resolução para a empresa, trouxe uma questão com os clientes da empresa muito satisfatória. Então, por aí vai. Então, ele tem um impacto positivo quando ele é aplicado da maneira correta, né? Com o Visual Law mesmo. E depois disso, a gente vai ter uma aula de conceitos de design no Visual Law. Essas duas aulas, a aula 2 e a 3, elas tratam só dessa questão de teoria. Então, eu vou mostrar para vocês a importância de ter um espaço negativo. O que é espaço negativo? Espaço sem nada. Às vezes eu escuto isso muito do pessoal de direito. A gente olha uma imagem, aí acredita, não, aqui está muito branco, tem que preencher. Não. Via de regra, o ideal é você deixar o ponto de atenção só em uma coisa. E o resto é realmente em branco, entendeu? Porque aí o foco vai para um e não se dispersa. Então, tudo isso a gente aprende a fazer o balanço correto dos elementos, hierarquia, cores, como utilizar, o que não utilizar, como ter a dosagem correta, a diferença de você estar tratando com um público que não é jurídico para um público jurídico dentro da justiça, por exemplo. Você vai usar muito menos. Por quê? Porque você tem que levar em consideração o contexto das pessoas. Se o juiz é muito acostumado a ver sempre só letra, se eu enfiar um monte de imagem para ele, eu não vou estar ajudando em nada. Eu vou estar confundindo ele. Então, isso não é visual. Você esqueceu de fazer as etapas do design thinking, né? Para entender o contexto. Porque se eu não faço aquela etapa inicial de sondagem, lembra que eu falei de empatia, de entender o problema? Se eu não faço isso aqui, sempre vai dar algum tipo de erro, né? Então, imagina, se eu tivesse sondado e visto, não, isso é um juiz, ele tem tantos anos de carreira, sempre vi o texto, e do nada vai colocar um monte de imagem, será que não faz mais sentido eu estruturar minha peça de uma forma que fique agradável para ele ler? E se eu tiver que colocar alguma coisa visual que seja muito pontual e específica, será que não caberia muito mais eu trazer uma tabela resumindo ali, não ia facilitar a vida dele do que colocar um ícone em cada jurisprudência que eu vejo? Então, essas questões são todas levantadas. A gente vai falar sobre isso no curso. Perdão, gente. Operadores. Então, a gente vai falar sobre isso no curso. Depois, a gente vai fazer uma análise das peças com o Visual Law. Então, eu primeiro mostrei o impacto, depois eu mostro para vocês a técnica, né, os conceitos, e aí a gente vai depois para a análise das peças, entendeu? Então, a gente aprendeu a técnica, vamos ver se está sabendo aplicar. Então, a gente vai fazer aquela análise criteriosa das peças. Em seguida, eu vou mostrar para vocês ferramentas próprias de Visual Law, exemplo do Canva, no Word mesmo, que é uma ferramenta que a gente não pode abrir mão enquanto advogado. Eu vi alguns cursos de Visual Law que estavam dizendo para o pessoal só construir as peças deles no Canva. Eu fiquei, gente, pelo amor de Deus, quem é o advogado em sã consciência que vai colocar todas as peças deles no Canva? Não, gente, a gente usa o Word, é no Word mesmo que dá para fazer muita coisa. Inclusive, no dia a dia do judiciário, eu digo para vocês, é no Word mesmo, eu vou ficar colocando o Canva, não faz sentido nenhum. A não ser que realmente você viu que naquele processo de design thinking que você passou realmente, ali o ideal seria você colocar o Canva. Deve ser um caso muito específico, mas no nosso cotidiano é no Word mesmo.
E, por fim, na última aula, eu faço uma aplicação de Visual Law em um caso prático para vocês. Nessa aula em específico, eu trouxe uma questão, acho que inclusive do banco de horas, que eu mencionei, né? Como foi que eu construí? Para apresentar lá para o pessoal e trouxe um respaldo muito positivo. Até hoje, quando eu vou na empresa, eles sabem direitinho como funciona o banco, não tem dúvidas. E por aí vai. Então, esse é o nosso curso, né? Foi assim que a gente desenhou. Como eu falei, depois a gente pode aplicar outras coisas, sabe? A gente pode fazer mais um curso só em Visual Law, para eu explicar, por exemplo, Visual Law em Word, aí eu vou trazer uma aula só mostrando na prática como fazer. Visual Law no Canva, só uma aula prática de mostrando as ferramentas, como colocar, como pensar, como foi que eu estruturei. São inúmeras possibilidades que a gente pode trazer aqui. Mas, repito, esse curso é o ponto inicial. E, para mim, é o mais importante, porque vai despertar em você a mentalidade que é tão necessária para a gente resgatar as raízes do direito, que é o serviço ao outro ser humano de uma maneira eficaz. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou fechar aqui o compartilhamento. Muito obrigado, professora. Excelente exposição. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Algum comentário? Rômulo está com a mão levantada. Diga, Rômulo. Olá, boa noite, professor. Boa noite a todos. Eu tenho uma pergunta a fazer, seguinte. Como os juízes e nos tribunais têm percebido e aplicado Visual Law no judiciário em 2025? Poderia me responder? Como eles têm aplicado? Sim, se eles hoje estão recebendo as iniciais e aplicado Visual Law na sentença ou não, como é que... Olha, varia muito, certo? Existem tribunais que aplicam realmente o Visual Law, principalmente na Justiça do Trabalho, aí você ainda encontra muito, né? Até decisões que eles colocam assim, emoji em tudo e tudo mais, mas via de regra não se aplica, tá? Não se aplica dessa forma. A maneira que a gente enxerga de impacto do Visual Law, como eu falei, é de uma maneira pensada para eles. Então, ao invés de eu ficar botando um monte de ícone e imagem, eu vou estruturar aquela peça de uma forma que ela seja visualmente agradável para o magistrado. Então, assim, eu vou deixar um recuo correto, um espaçamento correto entre as linhas, vou saber dividir, vou saber o espaçamento, vou saber sinalizar se tiver algum ponto de atenção, seja com a caixa, seja, talvez, com algum tipo de imagem, mas muito específica. Então, assim, o judiciário, ele é receptivo ao legal design e ao visual law, principalmente nesse ponto, quando ele é desenhado da maneira correta, que é focado neles, entendeu? Então, assim, a gente teve um momento, ali em 2022, mais ou menos, que o judiciário ele estava ali aplicando bastante nas decisões e tudo mais, principalmente, como eu falei, justiça do trabalho. Mas isso teve até decisões que falaram assim, gente, vamos dar uma segurada mesmo, que isso não está cabendo, não está sendo bem visto, até porque não tinha técnica devida, né? É como eu falei, você ficar aplicando imagens aleatórias não é visual law. Realmente não é. E uma coisa muito interessante de se falar é que já existe um posicionamento muito claro do judiciário em relação ao Plain Language, que é um curso que a gente talvez possa fazer depois, mas é a linguagem simplificada. Então, o judiciário, hoje em dia, ele se preocupa muito mais em você parar de enrolar e falar logo o que importa de uma maneira clara do que qualquer outra coisa. Então, se você souber alinhar isso ao fato de fazer um curso, uma peça realmente estruturada de uma maneira que seja visualmente agradável, isso não inclui necessariamente imagem, isso aí você vai alinhar o perfeito e vai conseguir ter uma ótima entrega. Então, é esse mais ou menos o posicionamento do judiciário. Passou por esse boom que utilizava de uma maneira sem técnica até, depois ele mandou regular e hoje em dia ele não tem um olhar tão positivo sobre esse tipo de emprego desenfreado de imagens. E realmente não deveria ter, não faz o mínimo sentido. Consegui responder, Rômulo? Nada, imagina. Mas alguém tem mais alguma pergunta? Enfim, gente, é só falando mais um pouquinho sobre essa questão do visual law, né, que o Rômulo colocou, e a gente aprende no curso, aplicado de uma maneira que o judiciário queira receber. Então, você vai aprender a fazer aquela tabela resumo de uma maneira estratégica que vai trazer, por exemplo, eficácia que uma tutela de urgência que estava demorando bastante,
começou a ser deferida em poucas horas, porque só na tabela ele já viu o que precisava, e aquilo é um recurso, é saber aplicar e como aplicar. E quando você sabe aplicar e aprende como aplicar de maneira eficaz, voltada para o público que vai receber, aí você tem ótimos resultados e é muito importante. Né? Quem não quer, né? Uma tutela sendo deferida em poucas horas. É isso. Perfeito, professora. Eu fiquei muito contente. Aqui a Rafaela até colocou um comentário. Ela colocou: Rafaela, obrigada pela explicação, professora. Com certeza vou fazer o curso, sou aluna de graduação. Acho que começar assim diretamente é muito importante. Muito obrigado, Rafaela, pelo seu comentário. Obrigado, professora. Professora, eu fiquei encantado com a sua aula. Eu tive a oportunidade de assistir também com o seu trabalho extremamente comprometido, pontual, disciplinado, pra caramba, muito bom mesmo, excelente profissionalismo. Espero que seja o primeiro de muitos cursos. Espero que façamos um curso agora, quem sabe, já em janeiro, um novo curso. Muito Claro, obrigado. prazer. Fico Muito muito obrigado, feliz. professora, por aceitar o convite, e também agradecer a todos os que estão aqui conosco ao vivo, e principalmente o nosso quórum. Nós temos 7.000 membros em todo o Brasil. O nosso quórum, 99,999% vai assistindo gravado. Então, também obrigado por você que está nos assistindo na gravação. Eu que agradeço, gente, mais uma vez a oportunidade, e juntos a gente vai conseguir transformar o nosso serviço sempre para melhor. Obrigado, pessoal.